vocês. Só um momento, por favor. Professor, Sim, senhor. pode enviar as folhas pelo e-mail ou é pelo WhatsApp que é para enviar? Da forma que for melhor para você, tá? Tá bom, obrigado. Se você achar melhor aí, para mim fica mais fácil pelo WhatsApp. Dessa forma eu não vou impor, não. Fica mais fácil para você te ajudar. Beleza? Para mim não faz diferença, não. Beleza. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Já está gravando a nossa aula. Ô, professor, que dia que vai Oi. ser sua prova, prova? As provas depois vão ser encaminhadas pela coordenação, tá bom? Professor, Deixa eu... a atividade de reforma agrária tem que te mandar também? Por favor, me encaminhe ela até o final dessa semana. Todo mundo vê na tela do meu computador? Sim. Acho que eu tô tendo um probleminha aqui. Sim? Viu, hein? Deixa eu... Deixa eu ver se eu consigo expandir ela aqui. Sei. Uai. Pera aí, galera, rapidão. Não sei o que aconteceu, não. Aqui. Isso. Todo mundo vê na tela do meu computador? Sim ou não? Sim. Eu tenho um pouquinho de spoiler sobre o que a gente vai ver, mas tudo bem. Deixa eu ver aqui que eu acho que tem aluno chegando. Um momento. Professor, só uma Oi. pergunta. Essa atividade de reforma agrária é no livro? Não. Foi passada uma folha para vocês. Ah, Então vão ser obrigada. duas atividades avaliativas? 3 atividades com essa de regionalização. Vamos lá? Então vamos lá. Começando, galera. Olha só. A gente vai falar aqui então sobre regionalização, tá bom? Regionalização do território brasileiro, tá? Deixa eu ver se continua gravando, porque deu tanto problema aqui. Tá gravando ainda, ótimo. A gente vai falar sobre regionalização do território brasileiro. Mas, afinal de contas, o que é regionalização? Para que regionalizar? E assim sucessivamente, ok? Então, vamos começar a discutir um pouquinho sobre isso, tá? Olha só, galera. Primeira pergunta, então. O que é regionalizar, tá? Geralmente, quando vocês pegam livros ou consultam na internet, ou até mesmo discutem com outras pessoas, a primeira palavra que vai surgir, o que é regionalizar, vai aparecer o termo dividir, ok? Não está errado, não, está certo, dividir. Só que eu gosto de pensar a regionalização de uma outra forma, tá bom? Que no final das contas vai chegar ao mesmo resultado, tá? Eu gosto de falar que regionalizar é tentar agrupar em um mesmo local ou espaço atividades ou características parecidas, que sejam diferentes daquilo que esteja ao seu redor. Vamos usar um exemplo aqui, o nosso colégio ali, ou as escolas que estão ao redor do nosso colégio, no Calafate ali, tá bom? Beleza? Como é que eu consigo ali, ao próximo à nossa escola, identificar, opa, aquele aluno é um aluno do Colégio Piedade, e não, aquele aluno é um aluno do colégio estadual que tem ali atrás, ou é um aluno do colégio particular que tem ali próximo ao nosso colégio? Como é que eu consigo identificar isso? Pelo uniforme. Ou seja, eu estou utilizando uma característica de regionalização. Eu agrupo os alunos do Colégio Piedade pelo uniforme do colégio. Então, eu consigo saber, esse aluno é do Colégio Piedade, esse aluno é do Colégio Estadual, esse aluno é do outro colégio particular. Estou usando uma forma de regionalização que é agrupar pelo uniforme. Ou também posso pensar que eu estou usando ali um critério de divisão. Cada colégio utiliza o seu uniforme. Por que eu prefiro usar o termo agrupar?
Porque dá a ideia de que eu estou colocando dentro do mesmo espaço aquilo que tem características semelhantes. No caso dos alunos do Colégio de Piedade, o uniforme deles é igual, ok? Quando a gente transcende, ou seja, passa isso para o território, para o espaço geográfico, tá bom? Um outro exemplo que a gente pode usar aqui é relacionado à atividade econômica. Então, por exemplo, eu tenho uma região onde o principal setor econômico ali dessa região é o setor terciário. Isso quer dizer o quê? Olha, essa área aqui é uma área onde desenvolve serviços ligados à saúde ou educação e comércio. Querem ver um exemplo de regionalização? A área ou região hospitalar de Belo Horizonte. Quando eu falo área hospitalar de Belo Horizonte, todo mundo sabe que é a região ali próxima ao João 23, porque é uma área que concentra o maior número de hospitais. Quando eu chego e falo assim, olha, a área ou região da UFMG, que eu sei que é o campus da UFMG ali, que tem uma série de cursos. Eu estou usando aí serviços, tá ok? Ou então, eu posso estabelecer uma região ligada ao setor primário, que, por exemplo, o setor primário seria uma área de atividade agropecuária ou uma área de extrativismo. Então, eu posso ter, olha, essa área aqui é uma área ligada à produção agrícola, vamos supor, de pequenos produtores, plantadores ali de alface, tomate, etc. Ou então, eu tenho também, do lado dessa área, uma outra área de exploração de minério. É o caso, por exemplo, de Brumadinho. Brumadinho, ele pode ser regionalizado. Uma parte de atividade agropecuária, outra parte de extrativismo, que é a mineração, e outra parte de comércio e serviços, que seria o centro da cidade de Brumadinho, onde ocorreu o acidente ali ano passado. Tá vendo que eu usei critérios aqui para regionalizar? Mas, afinal de contas, por que regionalizar? Essa é uma pergunta que me intriga. Para que eu estou estudando regionalização? Para que eu vou regionalizar? Ou por que eu vou regionalizar? Olha só, ao regionalizar, eu vou dividir ou divide-se o espaço geográfico em partes de acordo com um ou mais critérios. E eu dei exemplo aqui. Podem ser critérios naturais, critérios históricos, critérios socioeconômicos e assim sucessivamente. Depende qual critério eu quero trabalhar, ok? Além de usar a regionalização para descentralizar a administração e, assim, planejar melhor as ações governamentais, ela é usada para coletar dados e realizar estudos sobre determinado território. Então, a regionalização, ela pode servir para uma série de fatores, tá? Eu posso usar, por exemplo, a regionalização para divulgar, por exemplo, a marca da minha empresa. Então, eu pego Belo Horizonte e regionalizo ela e falo, olha, a minha empresa vai trabalhar com X produtos. Então, a minha área de atuação primeiro é onde eu entendo que eu possa ganhar mais dinheiro. Então, vai ser essa área ou essa região. Depois que eu tiver feito a divulgação nessa região, eu passo para outras regiões. Ou então, eu posso usar a regionalização para uma melhor administração, ok? Isso eu faço com que, então, o poder daquele governante seja descentralizado no sentido de melhor governança. Como é que eu vou usar um exemplo aqui, ó? Município de Belo Horizonte. O município de Belo Horizonte, ele hoje é governado pelo senhor excelentíssimo Alexandre Calil, ok? O Alexandre Calil, então, é o prefeito do município de Belo Horizonte. E Belo Horizonte não é qualquer município, é a terceira maior capital do país, ou a terceira mais importante capital do país. Então, ela tem um poder muito grande, um espaço muito grande e muita diversidade. Isso faz, então, com que ela se transforme num município complexo, com grandes variações, grandes interesses, grandes projetos, um grande potencial, mas também com grandes problemas a serem solucionados. Então, uma única pessoa conseguir governar tudo isso é bem complicado.
Então, o que já foi feito lá atrás, antes mesmo do senhor Alexandre Calil? A gente regionalizou o município de Belo Horizonte. Vocês já devem ter ouvido falar dessas regiões. Por exemplo, região do Barreiro, que é a região onde eu moro, região Oeste, que é a região onde está a nossa querida escola, Centro-Sul, Leste, Nordeste, Pampulha, Nordeste, Norte e Venda Nova. É Noroeste e Nordeste, tá bom? Então, o que acontece aqui? Para cada regional, que a gente dá o nome aqui, a gente tem um secretário. Então, fica mais fácil do prefeito governar o município. Então, por exemplo, olha, às vezes, a regional de Venda Nova, ela tem a necessidade de resolver um problema que a regional Oeste não tem. Então, vamos supor o seguinte, olha, o secretário da região de Venda Nova tem percebido o seguinte, olha, aqui falta muito saneamento básico e rede de esgoto. Isso tem causado muita doença na população de Venda Nova. O que ele vai fazer? Ele vai comunicar ao prefeito de Belo Horizonte, e aí esse prefeito vai tomar medidas para que leve saneamento básico à população de Venda Nova e diminua os problemas decorrentes dessa falta de saneamento. Em contrapartida, o secretário aqui da Regional Oeste, ele começa a perceber o seguinte, olha, a população jovem na Regional Oeste tem aumentado significativamente nos últimos anos. Isso faz com que a demanda de vagas em escolas aumente e o número de escolas hoje seja pequeno, principalmente para educação infantil. Opa! Então, ô prefeito, eu preciso construir ou abrir novas vagas de escolas para as crianças que moram na Regional Oeste. Ou então a gente pode perceber o seguinte, olha, a região Centro-Sul, ela tem um potencial muito grande para o comércio. Se ela tem um potencial muito grande para o comércio, como é que a gente pode incentivar esse comércio? A gente pode criar ali incentivos fiscais para abrir mais lojas e gerar empregos, ou então a gente pode criar linhas de ônibus que facilitem a chegada das pessoas na região Centro-Sul, aumentando e viabilizando assim o comércio. Olha, prefeito, eu, enquanto secretário aqui da Pampulha, aqui a Pampulha é um patrimônio histórico imaterial, material da humanidade, é um patrimônio da Unesco, ok? Então a gente precisa aqui fazer divulgações para atrair mais turismo para a Pampulha. Então agora eu estou explorando a Pampulha do ponto de vista cultural, estou aproveitando uma vantagem que a regional ali tem. Tá vendo quando eu começo a regionalizar, eu começo a identificar ali possíveis vantagens que possa melhorar aquela área, ou então identificar possíveis problemas que aquela área tenha, e assim solucionar esses problemas e fazer com que melhore a condição de vida das pessoas. E por isso, ou para isso é feito uma regionalização. Agrupamos ou então dividimos as áreas para melhor estudá-las ou administrá-las. Dúvida até aqui, galera? Tá tranquilo? Tranquilo. Ótimo. Tranquilo. Então, beleza. Vamos continuando aqui, então. Olha só. Mas quem vai fazer a regionalização do território brasileiro? Olha, desde o início do ano, a gente tem falado que o Brasil é um país de dimensões continentais. Ele é grande para chuchu. Ou seja, é um país considerado aí o quinto maior país do planeta, tá? Ele é um país, então, que é praticamente metade do subcontinente América do Sul. Então, isso faz do Brasil um país com enormes diversidades culturais, sociais, econômicas e assim sucessivamente. Quem tem acompanhado aí jornal, através de TV, rádio ou internet junto com os pais, tem visto que, por exemplo, no que se refere à pandemia aí do coronavírus, a gente tem o Brasil como um todo reagindo de forma diferente à pandemia. Por quê? A gente tem características diferentes espalhadas pelo Brasil. E aí, para isso,
o governo precisa adotar medidas diferentes em cada parte do território brasileiro nesse exato momento. O que acontece? Isso já não é de agora, isso já é desde muito tempo, desde que Brasil é Brasil, tá bom? Para isso, então, há necessidade da gente regionalizar. Sendo assim, no ano de 1938, durante o governo daquele senhor que a gente estudou na matéria passada, chamado Getúlio Vargas, ele percebeu o seguinte: eu preciso melhor estudar esse território e eu preciso regionalizar esse território para mim melhorar ele, fazer com que ele cresça e prospere. Sendo assim, foi criado nesse período um órgão federal chamado IBGE, que existe até os dias de hoje, que significa Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Ele tem esse símbolozinho aqui, ó, tá bom? Com o tempo, o IBGE foi ganhando outras funções e outras conotações, tá bom? A gente já falou, por exemplo, do IBGE quando estudamos população. É papel do IBGE contar a população brasileira. Então, é o IBGE que faz a contagem da população através do censo demográfico, de 10 em 10 anos, tá bom? É papel do IBGE também, junto com outros órgãos governamentais e não governamentais, calcular, por exemplo, ou medir a inflação do país, ou a inflação de cada região. Então, por exemplo, eu já trabalhei no IBGE, trabalhei durante 2 anos. Quando eu trabalhei no IBGE, a minha função era trabalhar justamente calculando o índice de inflação da região metropolitana de Belo Horizonte, ok? Beleza? Só que a primeira função que deveria ser exercida pelo IBGE, lá atrás, quando foi criada em 1938, foi o quê? Utilizar-se da geografia para regionalizar o território brasileiro e, assim, possibilitar ao governo da época uma forma de estudar melhor as vantagens e aproveitar essas vantagens para melhorar aquela área, identificar os problemas e buscar soluções para esses problemas em determinadas áreas. Então, assim que o IBGE foi criado, ele passou a utilizar alguns critérios nessa regionalização. Basicamente, 3 são os critérios que a gente vai falar daqui em diante, ok? Um critério histórico, um critério socioeconômico e um critério natural, tá bom? Então, nesse primeiro momento, ó, esses 3 fatores vão ser preponderantes para a gente falar sobre regionalização do nosso território. Professor, Pois não. aqui, uma pergunta. O IBGE, ele é do governo ou ele é particular? Não, ele é um órgão governamental. Pertence, está vinculado ao governo federal, tá bom? E a sua sede central fica no estado do Rio de Janeiro, mais precisamente na capital, Rio de Janeiro, tá bem? Olha só, o que vai acontecer? A primeira regionalização proposta pelo IBGE se deu no ano de 1940, tá bom? Se vocês pegarem o livro de vocês no capítulo 5, ou livro 1 do SAS, vocês vão ter lá um desenho, como se fosse uma trilhazinha com setinhas, indicando desde a primeira regionalização em 1940 até a última regionalização em final de 80, início de 90, tá bom? Eu aqui, nesse PowerPoint, não vou colocar todas as regionalizações, não. Eu vou pegar aquelas principais ou aquelas que causaram grandes transformações no mapeamento interno do território brasileiro. Mas depois, no SAS, tem ele de forma bem resumida e bem legal, mostrando cada um dos mapas ao longo do processo de regionalização, e vale a pena cada um dar uma lida depois, tá bom? Beleza? Então, olha lá, a primeira regionalização se dá em 1940, e logo em seguida, a gente tem essa primeira regionalização aqui, sofrendo algumas alterações em 42. Naquele momento, a gente tinha 5 regiões, que eram elas: Nordeste, Norte, ok?
centro-oeste, leste e sul. Se vocês olharem, o formato do mapa brasileiro, ele é igualzinho ao que a gente conhece hoje. Porém, a divisão interna é bem diferente, não é? Olha lá para vocês verem. O que vai acontecer aqui? Por exemplo, Goiás era bem comprido, não tinha Tocantins. Mato Grosso era bem comprido, não tinha Mato Grosso do Sul. E existiam alguns outros territórios que hoje não existem mais, como o território de Ponta Porã, o território de Guaporé, o território do Rio Branco, que vai dar origem mais tarde a Roraima. Então, em 1942, a primeira, digamos assim, referência que a gente tinha aqui em relação ao 40 é essa criação aqui, ó, do território de Rio Branco, que mais tarde é Roraima. A gente tem o território do Acre, que vai surgir mais tarde como estado do Acre, tá bom? E o território de Iguaçu, que depois vai ser anexado ao Paraná e Santa Catarina. Além, é claro, das regionalizações internas aqui. Então, ele é bem diferente, não é? Bem, em 1970, olha lá, posteriormente, temos a regionalização do Brasil sofrendo mudanças por diversos critérios. Mais uma vez, vale sempre relembrar aqui. Critérios esses de ordem histórica, econômica e natural. Geralmente, esses três critérios, eles são utilizados por interferência política, ok? Muitas das vezes por questões políticas, ou seja, interesses de ordem econômica dos políticos à época, tá bom? Eles vão interferir ali junto ao governo federal e junto ao IBGE e solicitar algumas mudanças internas do território. Então, por exemplo, a primeira delas, elevação do território do Acre a Estado. Então, lá em 1962, o Acre se torna, de fato, um Estado. Rondônia se torna um Estado. Olha lá, ó, tá vendo? Mudança de denominação de Rio Branco para Roraima, e aí a capital passa a ser Boa Vista, tá vendo? E aqueles outros territórios menores também que a gente tinha aqui, ó, todos eles desaparecem. E aí, a gente tem agora o território brasileiro regionalizado em 1970 pelo IBGE da seguinte forma: região norte, região nordeste, região sudeste, região centro-oeste e região sul. A gente já tem um nome das 5 regiões que vocês conhecem hoje, em pleno 2020. Porém, quando olhamos internamente essas divisões de estados, elas ainda já estão bem diferentes, não é? E vale salientar também que já em 1970, Goiás havia perdido um pedacinho do seu território, porque uma década antes havia sido inaugurado a capital federal do nosso país, Brasília, Distrito Federal, ok? Então, como o próprio nome diz, o Distrito Federal não é um estado, é um distrito. Fora isso, o restante está bem parecido. Mas o que mudou aqui de 1970 para agora? Mudou a configuração de algumas regiões. Então, a gente vai ver no próximo mapa que uma região ela vai aumentar e outra vai reduzir, e posteriormente ela vai ser subdividida também, tá bom? Que é essa daqui, ó. Acredito que todo mundo tenha estudado em termos de regionalização do território brasileiro, essa região aí, ou esse mapa de regionalização. Sim ou não? Estou errado? Hã? Esse é o mapa que vocês conhecem? Sim. Ah, beleza. E aí, o que ele tem de tão diferente? Olha, esse mapa aqui desse outro mapa. Vamos lá. O principal foco que a gente vai pegar aqui, ó, se dá em termos dessas duas regiões aqui, ó. Tá bom? Região norte e região centro-oeste. Essas são
as duas regiões com grandes mudanças ou mudanças mais significativas, tá bom? Olha só, a regionalização proposta pelo IBGE leva em consideração critérios, como eu disse, naturais e econômicos para definir as regiões. Só que olha uma coisa que eu não falei e talvez vocês possam ter reparado, eu acredito que todos repararam, e é muito importante na regionalização do IBGE. Ele respeita os limites e fronteiras entre os estados. Então, na regionalização do IBGE, os limites e fronteiras entre os estados é sempre, sempre respeitado, ok? E aí, a partir de 1980, ou meados para o final de 80, com a última mudança, a mudança mais expressiva do IBGE, tá bom? A gente passa a ter essa forma de regionalização chamada de grandes regiões brasileiras. Essa é a regionalização oficial do Brasil, porque ela é feita por um órgão federal. Então, o governo brasileiro, quando quer estudar o Brasil ou quer adotar determinadas políticas utilizando-se de regionalização, ele faz uso desse mapa aí, ok? Beleza? E o que a gente teve de mudança, então, da década de 70 para o final da década de 80? Lembra que eu falei que há sempre interesses políticos por trás da regionalização do território, considerando fator natural, socioeconômico e histórico? Olha só, a primeira mudança que a gente vai ter aqui é a divisão do estado do Mato Grosso, ok? O Mato Grosso vai ser dividido entre Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. O Mato Grosso do Sul, ele tem como característica natural, por exemplo, o bioma do Pantanal e parte do bioma de Cerrado. Já o Centro-Oeste, já o Mato Grosso, que está acima aqui, ele tem boa parte do seu território do bioma da Amazônia e outra parte de Cerrado. E todos os dois têm como principal atividade econômica a agropecuária, cultivo aí de grãos como soja, milho e a criação de gado bovino, tá bom? Então, um fator de ordem política, ou seja, de interesses políticos, levou à divisão entre Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, tá bom? Beleza? Eu não vou entrar muito no mérito, no detalhe dessa regionalização e dos interesses políticos, porque a gente vai esmiuçar isso de forma melhor quando trabalharmos a região Centro-Oeste, tá bem? A última divisão expressiva sobre o território brasileiro, e essa sim causou a necessidade de rever a regionalização do território brasileiro, se deu no final da década de 80 sobre o estado de Goiás. Olha só, o estado de Goiás era toda essa área aqui, ó, e ele foi dividido ao meio, criando assim o estado de Tocantins, ok? Por que aconteceu essa regionalização? Olha só, lá em meados de 80, essa região mais ao sul aqui, que é o atual Goiás, ela tinha uma base econômica, ainda tem uma base econômica ligada à agropecuária. Já a região norte, ela tem boa parte do seu bioma, ou praticamente quase todo ele, de floresta amazônica, ok? Beleza? Onde a principal atividade econômica era o extrativismo, seguido da atividade agropecuária. Então, essa região, ela era mais rica e concentrava mais poder. E aí, o que ela fazia em termos de governo? Toda a riqueza do estado de Goiás ficava centralizada tudo aqui. E quase nada era investido aqui no norte. Sendo assim, alguns políticos interessados em conter um pouco de investimento nessa área acabaram propondo aqui uma nova divisão, ou seja, a divisão do estado de Goiás. E aí, lá em final de 80, o estado de Goiás, então, foi desmembrado
e eles criaram o estado de Tocantins. E aí o IBGE percebeu o seguinte, opa, se eu levo em consideração fatores naturais, eu vou ter que rever a regionalização do território brasileiro agora novamente, porque surgiu um novo estado. E eu não posso deixar esse novo estado, que é Tocantins, na região centro-oeste, que é uma região de base econômica agropecuária. Por quê? O estado do Tocantins até vem despontando em termos agropecuários, mas o fator natural é muito mais relevante, é muito mais importante. E o seu fator natural condiz muito mais com a região norte do país. Então, o que o IBGE fez? Voltou no mapa do Brasil e propôs uma nova divisão. E aí, pegou o estado do Tocantins e aumentou a região norte com o estado do Tocantins, fazendo então com que a gente tenha essa atual configuração. Região norte, região nordeste, ok? Região centro-oeste, região sudeste e região sul, beleza? Essa foi a última regionalização, ok? Porém, recentemente, para ser mais exato, aproximadamente 9 a 10 anos atrás, tentou-se uma nova divisão ou uma nova regionalização do território brasileiro, tá bom? Qual foi ela? A divisão do estado do Pará, tá bom? O Pará é considerado um dos 4 maiores estados do território brasileiro. E aí o que ocorre? Lá por volta de 2009 para 2010, alguns políticos e empresários ali da região começaram a discutir um desmembramento desse estado. O objetivo deles era fazer com que o estado do Pará fosse dividido em 3. Manteria-se uma pequena parte como estado do Pará, uma outra parte como estado do Tapajós e uma outra parte como estado do Carajás. Então, o estado do Pará seria um estado tipicamente comercial, então serviços ligados ao comércio e outros. Carajás seria uma área de atividade mineradora e agrícola, e Tapajós seria uma área mais voltada para a agricultura e reservas ambientais. Haja vista que tem grandes reservas indígenas aqui, importantes reservas indígenas de proteção da floresta amazônica. O que se propôs, então? Olha, eu, enquanto político ou grandes empresários, mas principalmente políticos, nesse caso, eu não tenho o poder de chegar e falar assim, vamos dividir e criar 3 estados, Pará, Carajás e Tapajós. Não. Toda vez que há uma mudança tão brusca como essa, a população tem que escolher. Nesse caso, a população local. Para isso, então, é convocado um plebiscito. Ou seja, a população vai votar. E a votação era o seguinte, olha, você é a favor da divisão do estado do Pará em Pará, Tapajós e Carajás, ou você é contra a divisão do estado do Pará? Simples. Então, no dia 11 de dezembro de 2011, a população foi às urnas e votou contra a divisão do estado do Pará. Sendo assim, ao invés de dividir o estado, ele permaneceu o mesmo, sem alterações, ok? Beleza? Ele permaneceu intacto, sem mudanças, tá? E aí, caso ele tivesse, vamos pensar aqui, votado, a população tivesse votado a favor desse desmembramento, fatalmente o IBGE teria entrado em ação e teria refeito o mapeamento ou a regionalização do território brasileiro, provavelmente passando o estado do Pará para a região nordeste e talvez o estado de Carajás para a região ali, talvez centro-oeste, ou mantivesse na centro-oeste, ou mudasse o estado do Tocantins para o centro-oeste, alguma mudança provavelmente teria sido feita. Mas por que tem essas divisões aqui, igual proposta essa no estado do Pará?
por interesses, como eu disse, econômico. A gente tem aqui no Carajás, ó, nessa região em Carajás, uma importante reserva mineral. Para ser mais exato, a maior área de mineração a céu aberto do planeta, ok? Beleza? Onde se movimenta muita grana. Olha lá, ó, tá vendo? É um PIB de 19,6 bilhões de reais. Para uma população de aproximadamente somente 1,6 milhões de pessoas. Então, isso faria do estado de Carajás um dos estados mais ricos do Brasil. E, em contrapartida, Tapajós e Pará ficaria com quase nada de recurso. Ou seja, a população aqui teria boa condição de vida e a população dessas outras duas áreas sofreria com falta de recursos. Por quê? O recurso da mineração ficaria todo ele centralizado aqui, não seria dividido por todo o estado. Então, um dos motivos que fizeram com que a população votasse contra foi esse fator de ordem econômica. Deu para entender a ideia aqui? Vamos lá. Deixa eu só voltar aqui.